Senhor, tudo bom? Boa noite, paz do Senhor. A paz do Senhor, boa noite. Dá licença, gente, só rapidinho aqui. Pastor. Tempo de conhecimento, glória a Deus, você que tem acompanhado as aulas, você que tem assistido, eu quero te louvar, quero te agradecer. Tem sido um tempo muito rico no reino espiritual, e não somente no reino espiritual, mas para a tua vida, esse tempo de conhecimento. Nós já completamos 2 módulos, algo que Deus nos deu lá, através usando a vida dos bispos, da bispa, com um alinhamento aqui entre os pastores, para a gente poder trazer essa aula de 30 minutos. Então, glória a Deus pela tua vida. E hoje, assim, nós estamos, de uma certa forma, encerrando a aula com a pastora Roberta, que falou sobre o propósito. Hoje ela vai trazer um resumo. E na próxima quarta-feira vamos dar início com a pastora Luciana falando vida e disciplina. Então, assim, é uma alegria muito grande. Espero que você consiga estar cumprindo aquele propósito que eu coloquei, que é ler os 4 evangelhos. Hoje, nesse mês de novembro, estaríamos, ou aqueles que ainda estão lendo, terminar o livro de Lucas. Se você ainda não conseguiu, se você não conseguiu manter esse padrão, entra agora no mês de dezembro, semana que vem, para você poder ler o livro de João. Vai ser algo assim que vai enriquecer grandemente a tua vida. Amém? Eu vou deixar agora com a pastora Roberta poder trazer uma análise. Como é que foi as aulas? Você deu 5 aulas, né, pastora? Isso, pelo conteúdo a gente deu uma estendida aí, A gente falou que seria uma regra, Então pode ser 4, 5, mas para que não fique extenso também questão de horário, pastor? Verdade. Para não estender o horário. Assim, para mim foi uma experiência gostosa, eu gosto, eu amo dar estudo, Então para mim foi muito bom e é um assunto que eu gosto, Falar de propósito, falar de personalidade, é um assunto que eu gosto muito. Eu falo que é algo que Deus tem falado comigo, tem construído, nesses anos todos. E aí eu pude falar um pouquinho sobre o propósito, O que é o propósito? Na verdade, o propósito nasceu lá em Gênesis, O nosso propósito nasceu lá em Gênesis, na criação mesmo. Quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, E aí eu pude falar um pouquinho nas aulas aqui, eu falei que eu ia dar um resumo do resumo, Verdade. Só para você ficar, talvez, se você não assistiu, para que você possa rever tanto a aula do propósito, como também, que o pastor deu também muito boa, eu apliquei ela várias vezes, na aula também, que foi muito boa, falando da cruz no propósito. Então, o que é propósito, na verdade? É um objetivo que a gente tem para concluir, É uma intenção de fazer algo. Então, Deus ele nos chama com propósito. Então, qual é o nosso maior propósito? É a imagem e a semelhança, Porque a imagem ela está falando de algo que você reflete. Quanto mais eu me pareço com Ele, quanto mais me aproximo, mais eu pareço com Ele. E semelhança está falando de algo que contém, algo que tem, que é a cópia de alguma coisa. Então, eu além de parecer com Ele, eu também contenho algo que nele contém. E isso é o nosso propósito como igreja, Como servos de Deus, filhos do Senhor, independente de cargo, independente de título, este é o propósito da nossa vida. E também falar um pouquinho sobre identidade, Identidade é tudo que nós somos, O nosso RG, nosso DNA, a nossa, como que fala? Nossa digital, Tudo que nós somos únicos. Deus nos fez único, Tanto o propósito é um propósito plural como igreja, que está lá em Efésios, falando da igreja do Senhor, como também ao propósito singular, que cada um aqui, Deus tem chamado, até o casal, o esposo e a esposa que são casados, eles não têm um propósito em comum, Que a gente fala, Deus não une pessoas, não une propósitos, só que mais que tudo, vai ter um chamado, vai ter um propósito específico para cada um. Então, se vocês quiserem também pontuar alguma coisa aí da aula, e eu falei sobre isso, desse propósito, falando da nossa identidade, que nós somos únicos em Deus, Antes de tudo, nós somos filhos, amados do Senhor, e nós temos essa expressão, nós precisamos expressar quem Ele é, mas nós vamos expressar quem Ele é com o que nós somos. Tem mais essa, que é a terceira aula que eu falei, falando que nós somos, temos o nosso temperamento,
Já falei para mim, então, você fala, né? É uma personalidade diferente, né? Pessoalmente, quando você falou de casamento, por exemplo, é totalmente diferente. Eu tive uma personalidade totalmente diferente, né? Falo que eu vou ficar mais pro lado melancólico, eu sou mais sanguínea, mais agitada, né? Marido já mais assim, melancólico. E é legal essa parte, né? Cada um, Deus fez cada um único, de uma forma diferente, né? E os dois cumprindo o mesmo propósito também, né? O propósito de igreja. Apesar de cumprir cada um o seu propósito particular, o seu chamado também cumpre como igreja. Eu acho tão lindo essa questão do Senhor nos fez tão único, né? De uma forma tão especial. Então nós somos especiais. É isso que nós precisamos ter em mente, em primeiro lugar, que Deus, Ele nos chamou para um propósito. Todos nós somos chamados para um propósito. Cada um tem sua identidade, como você falou, né? Deus fez cada um de um jeito que Ele queria que fosse, né? E é lógico que a gente pode ser trabalhado, ser transformado, porque às vezes com o pecado acabou meio que mudando algumas coisas. A nossa imagem foi totalmente distorcida, né? Nós passamos a ter a imagem também do pecado, mas glória a Deus pela obra da cruz, né? Verdade. Onde eu apliquei bastante. E é interessante que cada um tem o seu chamado, mas todos fazendo parte do corpo. E Jesus cita o corpo como o nosso corpo físico mesmo. Então você vê que o pulmão tem uma função, o coração tem outra função, o estômago tem outra função, mas você vê tão gracioso que se você pensar o alimento que começa na tua boca com as funções do dente, com as funções todas, e vai passando por cada membro, para quê? Para que o corpo consiga se manter em pé. Então, assim, cada um tem, e o casamento, o marido e a mulher, cada um com as suas personalidades, mas cumprindo junto o propósito. Então, assim, é muito bacana mesmo. E aí eu falei sobre isso, né? O que é personalidade? Eu fiz um resumo lá também, né? Além de eu ter falado. Eu falei que personalidade é aquilo, quem eu sou, né? Como eu sou perante as pessoas, né? Como as pessoas acabam me vendo, como eu sou. Caráter. É que eu falei que eu não ia destrinchar um pouquinho sobre caráter, não ia falar muita coisa sobre caráter, porque na verdade veio o pastor depois Prieto falando do caráter de Cristo, isso. E aí eu falei que caráter é quem eu sou quando ninguém está vendo, quem realmente eu sou. Então personalidade é como eu sou no meio das pessoas, né? Como as pessoas me olham, mas o caráter é quem eu sou quando ninguém está me vendo, né? Então aí é a diferença, né? Do caráter com a personalidade, todos eles compõem quem eu sou. Aí vem o temperamento, que o temperamento é a minha reação, é como eu reajo perante as pessoas, perante as situações, perante a circunstância. Tudo também vai depender de onde eu fui formado, né? Em que ambiente que eu cresci, o que eu aprendi, o que eu fui adquirindo. Então tudo isso vai fazer parte do meu temperamento. E aí eu coloquei os perfis do temperamento, que foi a nossa, se eu não me engano, a quarta aula. Não, a terceira aula, falando ali como a pastora falou, né? O colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Cada um com a sua característica, né? Cada um. E os pontos fracos e os pontos fortes. Todos têm, né? Todos. Pode ser melhorados, conforme você vai conhecendo a palavra, né? Senhor vai. Na verdade, os pontos fortes, ele precisa ser potencializado, né? Através do Espírito que habita em nós, ele vai potencializar, nós vamos usar os pontos fortes. Mas os nossos pontos fracos, por causa do pecado, ele precisa ser transformado, precisa ser trabalhado pelo Espírito Santo, mas tudo vai cooperar, tudo isso vai cooperar para o nosso chamado, para o nosso propósito em Deus. E aí eu vim para a quinta aula, né? Como eu falei, eu resumi tudo, já quarta aula, como viver o propósito, como eu vou viver meu propósito, o que eu preciso? Primeiro, me conhecer. Por isso que eu passei pela personalidade, temperamento, porque se a gente não se conhece, a gente não consegue lidar com as nossas lutas, com os nossos desafios, com os nossos gigantes, né, as nossas limitações, e também a gente não consegue fazer com que as pessoas também nos aceitem, né? Então a gente precisa se conhecer, porque a gente se conhecendo, a gente vai fazer com que as pessoas também nos aceitem, né? As pessoas passam a nos conhecer. Então o chamado é primeiro, a gente passa pelo nosso conhecimento. A nossa autoanálise, quem nós somos, por que eu estou na cidade que eu estou, por que eu moro no país que eu moro, por que o Senhor me fez dessa forma, qual a característica da minha personalidade. Isso é muito importante para a gente se avaliar. Isso tem
a gente não dá crédito, mas isso tem uma grande importância para Deus, né? Até a nossa formação familiar, até o convívio nosso e o que nós aprendemos também, o nosso traumas, né? Que a gente vai falar dos traumas também vai fazer parte daquilo que o Senhor tem. Todo propósito passa pelo aquilo que nós sofremos. E o Senhor vai nos usar nisso daí, né? Com certeza. Muitas vezes você tem tantas pessoas que às vezes se identificam, você olha para uma pessoa, nossa, mas era totalmente assim, o Senhor transformou, vai te usar para você trabalhar na vida dessa pessoa também, né? Então, Deus vai usar mesmo. Com certeza. E aí tem o que é conhecer? Os dons. Todo mundo tem dom, né? Ninguém é sem dom. Ai, Deus me... Não, todo mundo tem. Né? A gente só precisa descobrir qual que é o nosso. Talentos, que são habilidades que nós vamos adquirindo com o estudo, com tantas coisas. E os traumas. Os traumas são aquilo que nós vivemos, as vivências, testemunhos, né? Que o Senhor vai precisar ressignificar. O que é ressignificar? Dar um novo sentido. Né? E a cruz foi o maior sentido, né? Foi a maior ressignificação de toda a humanidade. Foi a cruz. E depois disso tudo, quando eu me conheço, eu me aceito, eu sou autêntica, eu sei quem eu sou, né? Eu não deixo mais o inimigo colocar mentiras, né? Porque a gente deixa, né, na caminhada. O inimigo colocar, quando eu sei quem eu sou autêntica, eu sei quem eu sou em Deus, né? Não da soberba, que eu até coloquei lá, né, pastor? Não sei se o pastor lembra que aquilo que você se acha também demais é soberba, mas também se achar de menos também não é do Senhor, né? A gente não pode entrar na autocomiseração como também na soberba. A gente tem que ficar no equilíbrio, saber que nós somos em Deus, nós temos coisas para ser trabalhadas, nossos pontos fracos entregamos na mão do Senhor, mas também nós temos algo para ser potencializado e Deus quer fazer isso. Para quê? Aí nós chegamos na nossa última aula. Verdade. Para ser uma resposta para a nossa geração. Quando nós sabemos quem nós somos e por que viver este propósito, porque há uma geração que precisa de um legado. Há uma geração que precisa, né, daquilo que nós carregamos, daquilo que nós contemos, né, daquilo que há em nós. E cada um contém algo especial dentro de si. Né? Então, quando nós entendemos, nós sabemos, nós buscamos, fazendo essa autoanálise, entendemos o Senhor, nós também vamos deixar uma resposta a uma geração. E hoje é o que mais precisa, né? Deixar um legado. E o legado é muito mais do que herança. Herança está falando de bens materiais, o legado está falando de coisas espirituais e eternas, né? Para toda a eternidade. E foi isso aí que foi a aula, né? Então, se você se interessou, volte lá, né, pastor? Então, eles, na página da igreja, no Face da igreja, todas as aulas estão lá. Isso. São aulas de 30 minutos, então se você perdeu alguma, ou você quer, mesmo que você assistiu, mas quer se aprofundar, você pode, você tem todo o tempo do mundo, num sábado à tarde, num domingo, mulher que talvez está lavando louça, marido que muitas vezes vai lá limpar o carro, se tem carro, coloca lá 30 minutos, é o tempo que você limpou o carro lá por dentro e ouviu, se alimentou. Verdade. E se aprofundou no teu chamado, no teu propósito, conhecendo realmente quem você é, para daí você poder caminhar. Amém? Então assim, foi um tempo muito bom. Muito gostoso. Gostou de dar aula? É bom, eu amo, sou suspeita, né? A aula é comigo mesmo, eu gosto, amo, estudo, ainda mais o assunto que a gente domina e gosta, né? Se identifica, é verdade. Amém, né? Agora, pastora, o Luciano vamos estar com o terceiro módulo falando sobre vida e disciplina. Por quê? Se você entendeu o teu propósito, como que eu faço agora para caminhar? Então vai ser nesse terceiro módulo que você vai aprender essa vida e essa disciplina que você vai ter que caminhar para você poder seguir. Amém? Vou deixar ela poder dar um resumo, uma introdução daquilo que ela vai... Então, quarta-feira que vem a gente começa, né, como o pastor falou, sobre disciplina. Muitas vezes eu estava até comentando no domingo das aulas que nós iremos ter, no culto, e quando você fala de disciplina, a gente geralmente às vezes olha assim, uma correção, você fala assim, né, disciplinar o meu filho hoje, você vai dar uma chinelada, ou corrigir verbalmente falando, né? Só que se a gente olhar para a disciplina, ela vai dar vários contextos para você, tanto esse, como a gente fala, né, vou dar uma disciplina para o meu filho, como por exemplo na escola, por exemplo, hoje a minha disciplina vai ser português, vai ser matemática, então ela acaba abrangendo outras áreas, mas hoje a gente vai falar de uma disciplina espiritual.
espiritual hoje não, quarta-feira que vem, né? A gente vai falar sobre uma disciplina espiritual. Quando a gente fala de disciplina, a gente fala de algo que vai ser um hábito para você, um hábito para uma rotina diária de todo dia. Não é algo nada chato, nada cansativo, mas é algo que você vai se aprofundar em Deus. E como que eu vou me aprofundar em Deus? Tem uma disciplina. Por exemplo, eu estava vendo um artigo e um tecladista, por exemplo, estava falando, né, que, por exemplo, se ele não treinar, por exemplo, deixar um dia de treinar hoje, por exemplo, eu não treino hoje. Aí ele falou assim, que quando ele vai treinar, ele percebe, ele sente a diferença. Ele falou assim, se eu ficar 2 dias sem ter essa disciplina de ter uma rotina de treinar, ele falou assim que as pessoas que estão ao redor dele, não o público, mas a direção, o pessoal que entende, vai perceber. Ele falou que se ele ficar 3 dias ou mais, o público vai perceber. Então, até na sua vida natural, você precisa ter uma disciplina. Isso vai refletir, né? Para você chegar ao objetivo. Porque se você não tiver uma disciplina, você não vai conseguir chegar no seu objetivo, aonde você quer. E trazendo para o lado espiritual, nós estamos falando de um crescimento em Deus, se aprofundar na palavra, ter a revelação daquilo que Deus tem para você. E até para conhecer o seu propósito, né? Você precisa dessa vida de disciplina, Se né? não tiver, você não vai chegar. Você é a imagem, né? Conhecer, até uma vez eu ministrando, eu falei assim que quando eu falo de imagem é igual ao espelho, né? Quanto mais perto, mais você reflete a imagem, não é? Isso. Quanto mais longe, menos você vai refletir a imagem. Eu acredito que a vida de disciplina também é isso. Você quer ter essa imagem refletir, você precisa ter essa vida. E quando você fala em disciplina, tem várias disciplinas espirituais. Na realidade, nós vamos tratar só de 3 aqui, né? Mas como 4 aulas são as mais. A gente vai falar um pouco sobre a palavra, vamos falar um pouquinho do conhecer, de estar mais próximo de Deus, porque muitas vezes não é Deus que se afastou, mas somos nós, né? Nós já chegamos mais perto de Deus. E como que eu vou conhecer Deus? Como você é um instrumento de Deus se eu não conheço? Porque para me conhecer, eu preciso conhecer a tua palavra. Então, uma das disciplinas que nós vamos falar nesse curso vai ser sobre a disciplina da palavra. A outra também a gente fala um pouco sobre oração. E oração tem vários tipos de oração. Então, nós vamos destrinchar também um pouquinho sobre oração, os tipos de oração. Vamos falar algumas, né? São várias também. Vamos falar também do jejum, propósito. Por que eu preciso jejuar? Por que eu jejuo? O que vai trazer para mim estar jejuando, né? Orando a palavra? Então, aqui é um resuminho realmente, né, daquilo que a gente vai trabalhar. E que você realmente esteja ansioso para isso. Porque, eu estou falando, você só vai chegar ao objetivo da sua vida espiritual se você ter essa disciplina. Sem ela, é impossível. Na verdade, tudo precisa de uma disciplina, né? De uma rotina. Sim, de uma rotina. De um equilíbrio, né? Tudo precisa mesmo. É igual você vai, eu quero chegar em tal lugar, eu quero, por exemplo, passar em um concurso. Se você não tem uma rotina de estudo, você não vai conseguir chegar naquele objetivo. No emprego, em prestar um concurso, você estuda, você precisa ter uma rotina. Eu já vi pessoas falar assim, enquanto o fulano estava brincando, descansando, passeando, eu passei dias, noites, anos, sem saber o que é uma viagem. Por quê? Porque a pessoa tinha um foco. Então, o foco vai me levar ao meu objetivo. Sem foco, eu não consegui chegar a lugar nenhum. Então, que Deus possa, assim, trabalhar na sua coração. Você tem expectativa, né? Tem expectativa disso. Até para você. Porque tem muita gente que quer viver coisas grandes, mas não quer também ter atitudes Gratitude, grandes. verdade. Uma das coisas assim que eu procuro falar e trazer assim no dia a dia, tão simples, naquelas situações tão simples, que aí é a diferença da gente viver na graça, que a gente cumprir o propósito de Deus, teria que ser tão simples quanto o nosso dia a dia. É verdade. E a gente precisa não só fazer no nosso dia a dia uma vida que a gente vive de rotina, também nessa parte da vida espiritual. E coisas simples. Todo mundo acorda e quando acorda tem que ir no banheiro. Verdade. É uma rotina lavar o rosto, escovar os dentes. É uma rotina de 365 dias. Tem algumas exceções que não gosta mais ou de jejum, mas gosta-se de tomar um café. É uma rotina, ninguém vai fazer um café sem esquentar uma água, sem colocar um café. Então são coisas simples na nossa vida que faz a diferença no nosso dia a dia.
E essa vida de disciplina, quando a gente entender isso, parte isso tem que fazer a parte cristã, tem que fazer isso, vai ser bênção para a tua vida. Porque tem muita gente que a gente vê morrendo nessa área cristã, né? Desanimada, tá no tempo que a gente vive hoje, porque aí a gente vai analisar, vai ver a vida da pessoa, porque tem faltado talvez entender. Às vezes não é nem porque não quer, né? Porque talvez não foi ensinado, talvez não entendeu o caminho de chegar a essa parte da disciplina. E eu acredito que nessas aulas vai ser essa orientação, né? Que é esse momento de você aprender, que talvez vai ser uma coisa tão fácil. Eu lembro uma vez, você é breve aqui, mas eu lembro uma vez uma pastora falando, né? E eu achei muito tremendo ela explicando a forma de como ela orava a palavra, né? E eu achei muito interessante que eu não sabia como orar a palavra. Eu sempre ouvi falar, vou orar a palavra, orar a palavra. Como que é orar a palavra? Que é uma das partes que vai estar falando. E aí ela começou a explicar como que era orar a palavra. Eu aprendi, de verdade, em alguns momentos da minha vida devocional, eu preciso orar a palavra. Porque isso acrescenta a fé e é tão poderoso, né? Quando a gente aprende, né? É interessante que já aconteceu um momento, sabe que você não está sem ter assunto do que você falar assim, ou senão você entrou e você quer orar, mas você não sente Deus, você começar a orar a palavra, declarar ela, nossa, poderosa, traz uma vida assim, você sente, aí você flui, aí é uma coisa vai, que é verdade, é tremendo. Amém, né? Então, vamos ver aqui o nosso tempo. Glória a Deus, até que estamos dentro do tempo, né? Então, para você, vão ser quantas aulas? Você acredita que 4 aulas? Então, não sei se vai sim, pode, né? Mas se acontecer, assim, o planejamento são 4 aulas. Eu vou tentar ser breve nas 4 aulas, mas se precisar, a gente vai na quinta aula. Eu acredito que vai nas 4. Então, a partir de quarta-feira da semana que vem, tempo de conhecimento com a pastora Luciana, aonde vai estar falando sobre vida, principalmente sobre disciplina, para que você possa ter, sabe, uma disciplina em tudo aquilo que você tem aprendido. Pega lá a aula que você perdeu esse final de semana, se envolva, se alimente. Quanto mais você se alimentar no lado espiritual, você vai fortalecer o teu espírito. E quanto mais você fortalecer o teu espírito, mais você vai transformar a tua alma. Você vai sair de ser um crente almático, mas partir para ser um crente espiritual, porque você vai estar alinhado, o teu espírito que vai conduzir. E enche o teu coração, mesmo eu sei que mês de dezembro é um mês atípico, é um mês que as pessoas se envolvem com correria, com compra, com todas as coisas, mas marque aí no teu tempo mesmo, que a gente hoje 90% vai ver pelo celular, poucos vão ser o caso que vai colocar numa televisão. Então você, aonde você estiver, você vai conseguir poder participar. Mas se acontecer qualquer situação de perder a aula, hora que chegar em casa, à noite, ou no dia, tanto no Facebook quanto no YouTube, você vai poder participar e acompanhar. Amém? Assim, foi uma alegria muito grande nós podemos estar aqui, sabe, num propósito de tudo aquilo que aconteceu. Deus tem nos dado essa direção de trazer esse tempo de conhecimento, que possa ser um tempo de crescimento, tempo de avivamento, e um tempo que ainda Deus possa, ao longo ainda de 2020, realizar sonhos, realizar os teus projetos, e que a gente possa entrar no mês de dezembro também já sonhando e projetando um 2021 de todos os sonhos, de todas as coisas. Mas se você ainda encaixar o 2021 aplicando as disciplinas que você vai aprender no tempo de conhecimento, você vai ser fantástico para a tua vida. É verdade, começa o ano já vivendo vida disciplina e profético. Aí você vai experimentar que o ano de 2021 vai ser diferente, verdade. Fala diferente de você com Deus, né? No conhecimento, no avanço que você vai ver, você vai ver que é uma diferença. Quando você tem uma rotina em Deus, uma prática em Deus, né? Como o pastor falou, a gente levanta todo dia, escova os dentes, faz café. Então, a vida espiritual é É verdade. Precisa mesmo. E que ano de 2021 possa ser diferente. Amém. Estamos aí orando, né? Não se falando em segunda e terceira onda, mas Deus é maior do que tudo isso. Deus vai abrir
vamos poder viver o melhor de Deus em 2021, sabe, com os propósitos, os planos na igreja, com os trabalhos, né, que Deus possa mesmo fluir em nome de Jesus. Se alguém tiver alguma dúvida sobre as aulas do propósito, quiser me procurar à parte também, Isso, pode estar perguntando. Vai ser bem-vindo, vai ser uma alegria nos cultos. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Deus abençoe, que Deus possa abençoar e guardar a vida de cada um de vocês. Amém?